tarde a todos. Então, nós lá na Câmara, na Comissão de Educação, temos acompanhado essa questão aí das discussões, em especial relacionada às escolas interditadas. Não é um processo novo, é um processo antigo, que tem se aprofundado a cada ano. Cada ano são mais escolas que estão interditadas e, efetivamente, o que a gente observa? O Estado cada vez abandonando mais a educação, a saúde, enfim, os seus serviços. Aquele Estado que deveria ser o responsável em garantir direitos é o primeiro a negar direitos. E sucateia, precariza os serviços públicos no sentido de justificar depois a política de privatização, né? Então, nada disso é por acaso, é tudo premeditado. Os caras são eleitos, financiados por quem tem muito dinheiro e esses caras cobram a conta. E a conta é justamente precarizar os serviços públicos para que eles possam também abocanhar esses serviços e lucrar também em cima disso. E nós precisamos reagir com relação a isso. E quando a gente tem vindo frequentemente aqui fazendo manifestações, são poucas as pessoas, mas nós não podemos desistir, não podemos parar. Porque quando a gente vem num pequeno grupo se manifestar e colocar as reivindicações, às vezes a gente pode se sentir um tanto quanto desanimado. Só que nós não temos o direito de desanimar. Porque nós já percebemos que existe por parte do poder público do Estado uma determinação de destruir os serviços públicos. Nós já percebemos, mas nem todo mundo percebeu. E a gente que é educador sabe que o processo de consciência de cada um é diferente. Então a gente que já percebeu, aumenta a nossa responsabilidade. Porque nós temos que ajudar aqueles que ainda não perceberam a perceber. Porque é somente quando a gente elevar esse nível de consciência daqueles que ainda não perceberam a situação que está, toda a história, eles não vão vir para a rua, né? Então a nossa tarefa ela se dobra para que a gente volte ao nosso local de trabalho, de educação, de moradia e alerte. Nós estamos aí com um sistema capitalista com uma profunda crise. Quem gerou essa crise não foi o povo, não foram os trabalhadores, foi a burguesia, foi os grandes capitalistas que geram essa crise. Só que quando a crise estoura, eles não querem ficar com as consequências, eles querem jogar nas nossas costas. E como? Para garantir os interesses da burguesia e das elites, eles cortam os serviços públicos. Pegam o dinheiro dos impostos da população e remetem para o interesse privado. E isso, além disso, a questão do financiamento da dívida pública, né? Nós sempre temos que reforçar isso. O orçamento da União, em torno de 50% da nossa riqueza gerada anualmente, é destinada para os grandes bancos, para o mercado financeiro. E a crise que acontece na Europa também acontece aqui. Ela chega um pouco mais tarde, mas já está aí. E ela se expressa justamente nisso, no corte dos direitos, na precarização cada vez maior dos serviços públicos, de saúde, de educação. E a gente percebendo isso, nós temos que compreender e ir para a rua. E eu digo para vocês, a gente é vereador, está lá na Câmara. De muito pouco está tentando votar. A gente vai resolver os nossos problemas, não é votando, é se organizando, é indo para a rua, é ir para a luta, é arrancar as nossas reivindicações, porque até hoje nada veio gratuito. Tudo foi na luta, no combate de rua que a gente conquistou. E quando os nossos movimentos se fragilizam, o outro lado é um cabo de guerra, né? O outro lado se sente à vontade para avançar sobre o pouco que a gente conquistou. E a gente tem que entender isso, e mais do que isso, temos que fazer com que os outros também entendam, né? E a gente tem que usar todos os espaços que a gente está para isso. Tem que vir para a rua para dialogar com aqueles que nos ouvem, de que é preciso vir junto. Não basta ficar olhando lá dentro do prédio, não, tem que vir para cá, para a rua, porque é aqui na rua que a gente resolve os nossos problemas, né? E temos que ir lá na sala de aula fazer a mesma coisa, com os nossos colegas de sala, né, lá no local onde a gente mora, dizer que a situação está precária e a única alternativa que a gente tem para mudar tudo isso é ir para a rua, é se organizando, é a gente se apoiando um no outro, que a gente vai ter a unidade suficiente para arrancar aquilo que a gente precisa e um dia a gente ter força, por que não, de quebrar esse Estado corrupto e a serviço do capital e construir um Estado a serviço do povo. Daí a gente faz isso como? Um passo após o outro, lutando cotidianamente. Nós estamos aqui hoje fazendo coro com o movimento dos professores, apoiando essa luta. Amanhã temos mais uma etapa, amanhã tem uma audiência lá na Comissão de Educação, onde mais uma vez nós chamamos o Estado.
para chamar ele à responsabilidade, para cobrar as reformas que não acontecem. E pior, cada reunião que tem lá se promete licitações em prazos determinados. Os prazos vencem e nada acontece, né? E a gente tem que chamar a responsabilidade e cobrar. E nesse processo tentar cada vez ampliar o número de pessoas que venham junto conosco para cobrar. Porque essa unidade de força, mais gente junto, assumindo o combate à luta, que vai nos permitir ter as forças suficientes para a gente realmente arrancar as nossas reivindicações. Então amanhã é importante que pais, professores e alunos que não forem para a Assembleia em Florianópolis, vão lá para a Câmara, para a gente fazer a pressão lá. E lá muito provavelmente não vai ter nada, né? Tomara que tenha, a gente tem sempre a esperança, mas se não tiver nada, nós vamos desanimar? Não, não podemos. Porque desanimar significa ver a situação piorar. O que nós temos que fazer? Compreender a situação, levar para onde a gente milita e mora e dizer que precisa ter mais gente no combate. E lá a gente pode pensar inclusive outras estratégias, outras formas de luta para continuar o combate. Porque uma hora o povo vai se levantar e vai procurar quem? Aqueles que estão sempre na luta. Então a gente tem que sempre estar na luta, mesmo que a gente seja a minoria. Nós temos que continuar combatendo, porque vai chegar uma hora que o copo vai transbordar, que o povo vai encher o saco desse conjunto de desrespeito, de corte de direitos, e vai dizer chega. E aí nós vamos ter que estar juntos para dizer onde é que se resolve o problema. E a gente resolve tomando poder, fazendo com que o povo de fato tome as rédeas do jogo na sua mão e determine como as coisas vão ser. Porque já está provado que eleger a gente não consegue grande coisa. Uma vez ou outra a gente elege algum comprometido que vai lá para dentro ser um ponto de apoio, mas ele sozinho não pode fazer nada. Porque tem um Estado a serviço da burguesia e do capital que está lá para fazer valer os interesses do capital e da burguesia. E aí a gente precisa se organizar, né, se unificar cada vez mais para construir a organização necessária do povo, trabalhador e da juventude, capaz de tomar o poder nas mãos, e aí sim nós vamos ter tudo que a gente precisa e merece. Antes disso a gente vai conquistando, né, um pedacinho aqui, outro ali, impedindo um corte de direito a colar, enfim, é continuar firme na luta. Então nós que estamos aqui não temos direito de desanimar, porque nós já sabemos qual é o problema. Só que só nós sabendo não resolve. Nós precisamos ajudar os outros também a saber. E a gente faz isso se mobilizando, dialogando, conversando, explicando pacientemente as coisas para que a gente possa transformar. Então, firme na luta, né? Quando o povo está na rua é porque as coisas não estão sendo atendidas, né? A juventude tem um grito, né? Estudante na rua, governo, a culpa é deles mesmo. É porque o povo não está atendendo, o governo não está atendendo as demandas, e aí o povo vem para a rua. Só que alguns demoram a perceber, né? Então a gente precisa ajudá-los a perceber mais rápido para estar junto aqui conosco, que a gente tem as forças para arrancar as reivindicações. Enquanto isso a gente não conquista isso, a gente vai fazendo ações, atividades. Porque cada ação dessa a gente eleva o nosso grau de consciência, e um novo que vem também vai aprender um pouco mais, e a gente vai agregando e vai se fortalecendo. Então, amanhã, Florianópolis. Se não for a Florianópolis, vamos para a Câmara e vamos continuar organizando atividades aí para a gente ir conscientizando as pessoas e fazer a mudança acontecer a partir da luta e da organização.